Bom dia, gente. Ouvindo a última canção, meu coração aquece, porque trazer à memória aquilo que dá esperança, o amor jamais vai deixar de nos perseguir, o amor de Deus. Por isso, a família, a tua vida, a nossa vida tem esperança. Vamos orar? Jesus, adoramos o teu nome, juntos agora, com canções, orações, súplicas. Nosso coração anseia em ouvir a tua voz e não podemos, Deus, neste momento, fazer isso sozinhos. Eu quero te pedir que o teu Espírito traga luz aos nossos corações. Transforme a nossa vida de verdade, poderosamente, para que o teu nome seja conhecido, para que o teu amor seja vivenciado, o amor incondicional do Senhor, que tanto carecemos. Que teu Espírito aplique nas entranhas da nossa alma tudo aquilo, Deus, que for necessário, essencial em nossas necessidades. No nome de Jesus. Amém. Bem-vindos aí ao terceiro encontro nosso dentro dessa série tão importante e valiosa que está relacionada a raízes sólidas em tempos de mudança, em um mundo confuso. E o primeiro sermão foi pregado pelo Carlos Borges. Ele trouxe uma temática que vai de encontro assim os nossos anseios mais latentes sobre o projeto, um projeto feliz, um projeto para ser feliz dentro do âmbito da família. Então a gente busca desenvolver alguma coisa, planos, né? E realizar sonhos dentro dessa felicidade. Nós podemos então usufruir de momentos transformadores acerca do ponto base ou da plataforma onde temos que andar, ou a rocha que é o próprio Cristo, que é a nossa alegria, a nossa felicidade, nossos lares. E o segundo momento, semana passada, o Neto trouxe, né, uma reflexão também bem peculiar, que tocou bastante os nossos corações, acerca do desafio que nós temos como pais de criar filhos em um mundo confuso demais. Mas glórias a Jesus Cristo, porque mesmo em um mundo confuso foi traçado um novo e vivo caminho e os nossos corações pulsam como igreja. A desesperança, por um lado, ou de um lado, de outro, nós temos o Cristo reformando, restaurando e principalmente criando ou fazendo nova todas as coisas. Isso deve, nesse momento, toda vez que abrimos a palavra do Senhor, encorajar as nossas vidas a aprender e a crescermos mais. E hoje, nós vamos... Acho que eu tenho que ligar, certo? Sem bateria? Ou eu que estou sem bateria? Sou eu que estou sem bateria. E hoje nós vamos ver edificando um lar de paz. Um outro assunto também que traz muitas discussões, porque nossa alma, ela perde de vista aquilo que é essencial quanto ao entendimento do que significa ter paz, não é verdade? E somos sabotados muitas vezes porque esse sentimento superficial, ele acaba gerando em nós esse negócio de conquistar a paz, de ter alguma coisa para termos paz, né? Realizarmos uma série de questões em nossas vidas, numa perspectiva de que teremos a paz. E nós entramos, às vezes, numa rota de muitas frustrações, e altos e baixos. E, na verdade, a paz bíblica traz uma outra realidade, uma realidade muito mais profunda. Essa loja é uma loja exponencial, uma loja da Apple Store, né? Uma loja onde vende os iPhones, MacBooks e outros aparelhos eletrônicos aí que vocês conhecem. Em Amsterdã, na Europa, muito famosa.
E em 2022 aconteceu algo muito radical lá, porque num ambiente aparentemente seguro, onde pessoas estavam, não sei, quando você entra na loja para comprar alguma coisa que você quer, um ambiente feliz, onde as pessoas estão sonhando com os aparelhos extraordinários, e alguns ali já fazendo seus cálculos nas bancadas e outros já finalizando as suas compras e trocas de ideias acerca de muitas histórias que se cruzam dentro dessa loja em 2022. De repente acontece uma mudança radical, um homem fardado entra e um sequestro começa a ser executado, pânico para todo lado, pessoas fugindo, quando deu para fugir, outras subindo para o piso superior e outras pessoas num depósito dentro dessa loja. E é interessante que, no momento feliz, em frações de segundos, em minutos, acontece algo e mudanças drásticas começam a afetar o emocional das pessoas e a sensibilidade, ela muda quanto aos relacionamentos. E essa imagem é de um filme que foi lançado na Netflix, não vou dar spoiler, um filme bem interessante, baseado justamente nesses fatos reais que aconteceu, nesse sequestro. E eu captei essa imagem para trazer para vocês, porque assistindo o filme, a gente percebe tanto nos reféns como no sequestrador, uma série de questões, traumas, violência e abusos, decepções dentro dos relacionamentos pais e filhos, tanto dos reféns como no sequestrador, e tanto daqueles que também estavam na operação especial para resolucionar o sequestro. E é incrível que cada um começou a manifestar uma coisa que é bem comum também no nosso meio, em nossas vidas, em nossos contextos. A paz que é roubada num piscar de olhos. No momento dramático, as pessoas começam a colocar as suas frustrações que revelam a paz que, num certo momento, estava presente na vida delas, mas de repente foi solapada e foi roubada por decepções diversas na vida, questões financeiras e outras coisas mais. Como que mudanças, às vezes simples e também radicais, elas começam a mexer no nosso histórico emocional, e aí vem à tona um diagnóstico que é comum a todos. Como que é a paz? Em certo sentido, que a gente tanto acredita que está experimentando, ela vai embora. E por que ela vai embora? E aí, eu trouxe um quadro para vocês pensarem um pouquinho acerca dessas mudanças que acontecem e como afloram as nossas emoções e as nossas feridas. Mudanças no cenário da vida, aí eu coloco aí perdas familiares, relacionais, aí acende no cérebro, nas emoções, o alarme emocional, as coisas ficam bem sensíveis. E depois vem feridas que vêm à tona, sentimento de abandono, mudanças no cenário da vida, crises financeiras e profissionais, estresse intenso, desregulação emocional, feridas que vêm à tona, complexos de inferioridade. Outra mudança, diagnóstico de doença ou luto, liberação de memórias traumáticas começam a vir, e os vazios e as lacunas profundas dentro de nós, elas surgem como um processo assim de desespero dentro de nós, tentando, de alguma forma, a gente tenta de todas as formas se agarrar a alguma coisa seguro, mas não há como. E aí feridas que vêm à tona, medos não resolvidos. E outra mudança, conflito, rupturas familiares, e aí efeitos no cérebro, emoções, reações impulsivas, descontrole emocional, assim como o sequestrador, ele mostra ressentimentos, mágoas antigas e perdas, e isso se transforma numa violência
né? Feridas que vêm à tona, mágoas antigas e ressentimentos, mudanças repentinas e inesperadas na vida, incapacidade de lidar com as emoções complexas, rejeição, humilhação, injustiça, são as feridas que vão brotando e a gente precisa constatar que, de fato, a paz é muito mais do que circunstância, muito mais do que coisas, muito mais do que obter, ou ter um relacionamento que você tanto almeja, ou ter a família, ou ter os filhos, conquistar as riquezas deste mundo. Você começa, então, a perceber de forma bem clara e enfática, nas nossas experiências, né, empíricas, reais do dia a dia, que a paz é muito mais do que isso. E aí, o incrível, gente, é a carta de 1 de Pedro. Porque em meio a todas as pressões, Pedro, ele escreve a cristãos que estavam dispersos. E vocês lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando a igreja começou e de repente ela foi dispersa por causa da perseguição. E aí, esses cristãos judeus convertidos carregam a boa notícia do Evangelho, são redimidos, agraciados pelo amor de Deus, salvos, reconciliados com Deus, mas só que eles enfrentam inúmeros problemas, e até mesmo a morte. E Pedro escreve de uma forma assim, inusitada, porque assim, é um povo que está sofrendo perseguição, perdeu muitas coisas, sofrendo zombaria, sofrendo desprezo, sendo marginalizados, perdendo a identidade de espaço geográfico de onde estavam, e de repente Pedro não só dá desafios à vida dessas pessoas que estão sofrendo, mas Pedro diz acerca de uma vida de santidade, em meio às tristezas, em meio às perdas, em meio às pressões, porque eles sofrem também, eles sofrem uma mudança radical. Tinha uma zona de conforto em Jerusalém, e de repente eles são dispersos e começam a viver uma realidade radicalmente diferente, e são pressionados de todos os lados, e o sofrimento é difícil de calcular aqui, pós 2000 anos. Mas Pedro, quando você abre a primeira carta de 1 de Pedro, você vai ver vários temas assim, diante das perseguições, dos problemas, das mudanças dramáticas da vida, do choro. Ele vai falando assim: vocês precisam ser, capítulo 2, pedras vivas para a casa de Deus. Vocês precisam, apesar de serem pisoteados pelas autoridades, vocês precisam aprender a respeitar as autoridades. Como assim viver a vida cristã desse jeito, viver a vida humana desse jeito? Respeitar as autoridades que oprimiam. Depois, instruções para os escravos, para aqueles que trabalhavam, precisavam ter uma visão cristã de serviço para a glória de Deus. Instruções para as esposas, como as mulheres deveriam viver, capítulo 3. Instruções para os maridos, relacionamentos familiares. E aí, no capítulo 3, dentro do pequeno pedaço que nós vamos trabalhar, Pedro, então, ele enfatiza um pouco mais, saindo do âmbito de fora, do contexto relacional na sociedade. Ele começa a entrar no capítulo 3, na questão do lar. Mas não podemos esquecer que essas pessoas sofreram uma mudança radical, pesada, estão sendo afligidas, desafiadas a abandonar a fé. E Pedro está dizendo: vocês precisam de paz, precisam perseverar na paz. E perseverar na paz tem instruções, tem ensinamentos profundos que vocês precisam abraçar. E a dor de vocês, o que vocês estão passando, pode ser que oprimam vocês tanto, a ponto de vocês pensarem em desistir. Mas ao contrário disso, vocês precisam crer, cristãos, judeus, convertidos em Cristo, que a nova vida em Cristo requer de vocês uma experiência profunda com a paz verdadeira. A paz em meio a um mundo confuso no lar.
A gente fala tanto de paz. Qual a nossa compreensão espiritual sobre paz? Somos pressionados também de todos os lados a pensar diferente. Numa vida completamente organizada, tendo uma casa bacana e todas as coisas funcionando bem legalzinho na nossa vida, então vamos ter paz. Essa é a condicional da nossa sociedade. Quando resolvermos problemas que estão nos oprimindo, que está roubando a suposta paz, e se eu resolver determinadas questões, então eu vou viver a paz. Então, somos pressionados a abandonar a fé de que a paz não está baseada em circunstâncias. E 1 de Pedro, ele vai mostrando algo contrário, contra a cultura. No trabalho de vocês precisam viver uma vida cristã que reflita essa paz. Na vida familiar também isso precisa florescer. Se você deseja isso, então, leia comigo. Quanto ao mais, tem todos pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Olha as virtudes que Pedro está pedindo para essa gente naquele tempo. Mas Pedro, todas essas coisas vai demandar muita energia emocional. Nós já estamos massacrados pela perseguição, nós estamos sofrendo, a crise econômica está forte, e a gente tem que pensar no cultivar, no relacionamento com Deus, com as pessoas dentro de casa, em amor. Estamos gritando uns com os outros, perdendo a paciência. Porque é assim, né? A situação muda radicalmente, as emoções afloram e a gente acaba fazendo o quê? Machucando os outros, não é verdade? Machucando a si mesmo, os outros, os filhos. Mas Pedro coloca essas virtudes que eu queria que você prestasse atenção. Tenha todos o mesmo modo de pensar, e aqui, logicamente, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas todos aqui são pessoas diferentes, certo? Com perspectivas diferentes, educação diferente, jeitos diferentes, dons diferentes, mas que precisam ter um só pensamento, e aqui em resumo todos precisam, com suas diferenças, pensar como Cristo. Compassivos, amem-se em amor fraternal, sejam misericordiosos e humildes. Eu acho que o ponto culminante diante de uma guerra cultural naquele tempo, e também um sofrimento e oposição forte contra a fé deles, desenvolver a humildade era um outro desafio enorme. Continue comigo. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, para serem bênção. Como ser bênção na retaliação? Eu fico lendo esses textos, fico pensando assim, que força é essa? Vamos ter que abençoar as pessoas que estão nos perseguindo? Não, gente, não precisamos fazer rodeio, esse é o exercício. É o exercício, assim, se for depender da capacidade humana, nós vamos ter muita dificuldade. A gente quer partir para cima, a gente quer fazer justiça, a gente quer os nossos direitos, e Pedro está dizendo assim, vocês vão ter que bendizer os outros, vão ter que abençoar, bendigam, abençoem. Uau! Não retribuam mal com mal, bendigam. Quando a gente ouve essa ordem de abençoar aqueles que nos oprimem, que nos machucam, que nos ferem. O que é a paz? O que é ter paz verdadeira num lar? E a gente pode transportar essa pergunta para outras esferas onde trabalhamos e vivemos. E Pedro está dizendo um caminho, está ensinando um caminho em toda a sua carta, que é contra a cultura.
É contra a nossa natureza pecaminosa. Vamos lá? Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, face do mal, guarda a boca grande. Coisas pequenas, pequenininhas, a gente não guarda. Não, mas a gente deseja paz, não é verdade? É o que mais nós desejamos, é a paz no lar. Mas há uma instrução direta, e essa instrução direta diz respeito a uma pedagogia, um caminho de aprendizado, de perseverança, de insistência para domar a língua. Porque a paz está ligada a um caminho de maturação. Não é circunstancial. Como é difícil nós separarmos isso. A paz é um caminho. Não é obtenção de alguma coisa para termos paz, mas é um caminho. Se pudéssemos todos os dias, ou acordar, começar a semana na segunda-feira, já acordar e pensar que a paz é um caminho, tudo seria diferente. Opa! Guarde a sua língua e afaste do mal. Mas a gente vive numa sociedade assim, líquida. Uma corrente está indo. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo trabalha isso, que o mundo, ou com Timóteo, dizendo que os homens e mulheres, a nossa sociedade de mal a pior, e eu quero a gente tem dado essa má notícia para todos, a gente não pode esquecer, o mundo vai continuar de mal a pior. Pode ver, a gente tem falado, tecnologia avançadíssima, ciência avançadíssima, resposta para tudo. Mas líquida, inconstante, sem raiz. E aí nossas famílias absorvem isso, às vezes sem a gente perceber, né? E aí assim, os laços humanos, Bauman, sociólogo, filósofo, que trata esse assunto com muita propriedade, diz assim, os laços humanos são hoje frágeis e flexíveis, fáceis de amarrar e mais fáceis ainda de desatar. As relações familiares que antes eram vistas como um porto seguro, a gente podia dizer isso algumas décadas atrás, a gente ouvia mais, tornam-se mais espaços de incerteza e constantes renegociações. Aí essa palavra, renegociar, ela está entrando não só na nossa concepção cristã, danificando o nosso pensamento do fundamento da paz. Nós estamos renegociando os princípios do reino. Porque as pressões são grandes. Porque no meu trabalho a coisa é feia, e aí a gente começa a renegociar por causa das pressões. Mas a gente continua desejando a paz, certo? E 1 de Pedro está mostrando um caminho contrário a essas posturas. Porque a paz precisa ser buscada com perseverança, ligada aos princípios, conectados de forma profunda e raízes profundas com os princípios de Deus, com a voz do Deus Pai para nós. É real ou fake? Essa semana muitos
Eu sei que vocês estão até cansados de tanta coisa. Não quero tratar os pormenores aqui. Mas os bebês reborn de silicone. Aí tem muitos assim, fala assim, essas mulheres, não é verdade? Já crucificam as mulheres lá. Mas eu queria mostrar para vocês como a nossa sociedade está e como isso está influenciando muitas vezes as nossas vidas e corrompendo a nossa concepção do que edificar, o que significa edificar um lar fundamentado na paz. Um boneco de silicone que é elevado a um status de humano. Não, pastor, mas a gente precisa respeitar o lado emocional, eu tenho um processo terapêutico. Vou deixar isso com os psicólogos aqui. Vou deixar isso com os terapeutas. Mas eu queria trazer vocês a uma realidade que está diante dos nossos olhos, não temos medo de tratar. Você quer ver uma lógica? Vou colocar a lógica nos jornais. Ixi, tampou lá? Casal quer disputar a guarda do bebê reborn. Gente, não estou brincando não, isso é uma realidade. Pode ter várias críticas acerca disso, vários pensamentos, interpretações a respeito, mas está diante de nós uma série de coisas. Eu estou pegando um ponto dentro da nossa história da sociedade. A família está sendo renegociada por coisas para satisfazer uma série de lacunas dentro de nós. E aí, quando nós vamos para a palavra, somos confrontados por uma realidade que o caminho da paz não estão nos objetos, nas coisas que supostamente vão satisfazer as nossas vidas, nossas carências, que às vezes são legítimas. Aí eu tenho que puxar o Nico, né? Nico, bom respeito, viu, gente? O reverendo Nicodemos. E ele escreveu alguma coisa no Instagram sobre, e eu puxei isso aí. Buscar o consolo em bonecas que imitam bebês revela uma tendência à idolatria do afeto. Suprir carências profundas com objetos, não com relacionamentos reais. E aqui eu queria parar, mas eu vou terminar de ler, eu quero destacar essa parte de cima. Isso distorce o desígnio de Deus, substituindo vínculos verdadeiros por simulações seguras e controladas. Jesus. E as instruções de Pedro estão vinculadas a um relacionamento real com Deus, em obediência, sem questionamentos à voz do Senhor. O que Deus quer para a família, o projeto de Deus para a família, o projeto de Deus para a sua vida, na sua individualidade, como filho, como pessoa que está vivendo no mundo, diz respeito a esta paz, que está diretamente conectada a um relacionamento real com Deus, com as pessoas, mas na perspectiva do que Deus quer para você e sua casa. E a gente vai ter que aborrecer a nossa cultura muitas vezes. Pastor, mas não há nada de bom na nossa cultura? Há muitas coisas boas. Mas é uma realidade que nós precisamos pensar. Que caminho nós estamos seguindo e como estamos tratando e buscando a paz verdadeira. Eu queria deixar duas questões para a gente pensar hoje e você levar para casa. Primeiro, edificar um lar de paz. A gente precisa pensar que a paz é uma pessoa, não um estado de espírito. Por favor, lê esse tópico para mim, por favor. E o mesmo o texto que nós lemos de 1 de Pedro 3, ele termina no verso 11, a parte B, dizendo, Pedro dizendo, depois de falar tudo isso, então depois de falar, tenham o mesmo pensamento de Cristo, hajam com compaixão dentro de casa, ame uns aos outros, como irmãos, tenha misericórdia e humildade, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam
com uma bênção. Foi por isso que vocês foram chamados. E aí ele cita o Salmo 34 de Davi. Por que ele cita o Salmo 34? Porque Davi também estava experimentando pressões e perseguições de todos os lados. Ele tinha todos os motivos para perder a paz. Mas esse salmo diz: se quiser desfrutar a vida e ver, Davi falando, ver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste do mal e faça o bem. E assim, busquem a paz. E aqui nessa tradução vai dizer: se esforce. Tenha perseverança. Perseverança em buscar a paz. E essa paz é uma pessoa chamada Jesus Cristo. A paz, queridos, que nós tantos almejamos, está num caminho de entrega ao Cristo que é a paz. E se Cristo de fato é a paz, como cremos que é a paz, é o seu pastoreio, o seu cuidado, o cuidado dele, as instruções do próprio Cristo, a santificação da nossa vida, a obediência a Cristo que é a paz, é que vai gerar em meio a todas as circunstâncias, ou vai estabelecer a paz que a gente tanto quer. Por isso a paz é um caminho de vida com Jesus. Por isso os discípulos, em determinado momento, pediu Jesus: Senhor, por favor, nos ensine a pedir, nos ensine a orar, porque a gente não sabe orar. E Jesus então dá um padrão de uma oração chamada oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu? Que reino é esse? É o reino colocado nas cartas aos Romanos, que é o reino de justiça, paz e alegria. Esse reino de paz e alegria e de justiça é o próprio Cristo morando em nós. Mas a grande questão é se estamos dispostos a usufruir dessa paz, do jeito de Deus. Preste atenção nisso, você está disposto a sofrer? Porque assim, ir contra a cultura, onde objetos e mais objetos e coisas são colocadas na frente e contrárias à paz que Cristo traz, e contra isso, isso pode trazer uma série de perseguições. Às vezes não como os dispersos os judeus cristãos dispersos naquele tempo. Essa relação com o caminho precisa ser reavaliada. Porque a segurança da paz é absoluta. Se não é circunstancial, se é Cristo, Cristo é a paz, e se a paz é o reino de justiça, ele deve ser buscado. Tem um preço a ser pago, não para entrar no reino dos céus, porque o preço para entrar no reino dos céus já foi pago. Tem um preço para ser pago para buscar um lar de paz. Exige de nós posicionamento, exige de nós fé, exige de nós entrega a essa paz que é o próprio Cristo que vai, de fato, nos curar dos nossos apegos, das nossas idolatrias, das nossas perspectivas falsas do que significa a paz. A cura é somente em Jesus, porque a paz é uma pessoa e não uma circunstância. Uma segunda coisa, dentro desse ponto, é que a paz que excede todo entendimento tem relação direta com a liderança de Cristo. Repitam comigo: a paz. Filipenses 4 vai dizer justamente isso, que a paz que excede todo entendimento guardará coração e mente da falsa paz. Vai nos guardar o coração e a mente dos atalhos, vai nos guardar o coração e a mente de pecados que podem desestruturar a nossa segurança, entende? Que é o próprio Cristo. A liderança de Cristo é essa paz que excede todo entendimento do que significa paz na nossa capacidade humana. E essa liderança é que pode guardar os nossos corações e a nossa mente
em Cristo. O texto termina em Cristo. Filipenses 4:7. Em Cristo, ou seja, vamos substituir a palavra em Cristo por paz? Guardará os nossos corações e mentes na paz de Cristo. Porque Ele que segura toda a bronca, nós não temos capacidade de manter nossa vida alinhada, tudo organizadinho, nossas casas, nossos lares. Segunda e última coisa, edificar um lar de paz. A gente precisa pensar em paz e maturidade. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa relação com a paz verdadeira exige de nós maturação. Exige de nós responsabilidade. 1 Coríntios 13:11. Vamos ler? Quando eu era... É incrível que até as crianças amadurecem, né? Eu cheguei na casa da Laurinha, minha netinha, 3 anos. E aí tinha uma série de bichinhos lá em cima, muitos de pelúcia que ela gosta. Eu brinquei, assim, tem Jesus nessa casa? Não, vovô, tem não. Aqui, ó, no coração que Jesus está. Falei, pau, esse meio está ouvindo? Toma! Eu ouvi aquilo e falei, calma. A Laurinha, com 3 anos, já está deixando de ser bebê. Né? A gente pode dizer isso. Com essa compreensão, um tipo de maturidade vai acontecendo. E aí, fase da adolescência, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, isso na fé também, e aí na juventude, e aí nós vamos nos tornando adultos, mas quando perdemos a perspectiva da maturidade, de assumirmos a responsabilidade, de colocarmos a fé em Cristo, que é a paz, nos tornamos adultos espiritualmente infantilizados. E pegamos tudo que a gente pode para substituir, certo? A paz verdadeira, que é Cristo. Carregamos na bagagem muitas coisas. Voltando para o mundo líquido, encerrando aqui com uma aplicação, na infantilização adulta, que a gente pode chamar espiritual dentro do nosso contexto, muitos transformam coisas, pessoas e experiências como objetos o quê? Emocionais, usando para suprir carências imediatas, ao invés de assumir responsabilidades e buscar raízes profundas. Amém? Não terminou ainda os minutinhos de vocês. Eu tenho 2 bagagens que eu quero mostrar para vocês, para a gente pensar um pouquinho e fechar e orarmos. Vai entrar por aquela porta. 1, 2, cadê o cara do bastidor? 3. Tragam as maletas. Poxa, obrigado. Acho que eu não vou mostrar vocês não, né? Não precisa. Mostra, moça. Os objetos materiais que nós colocamos no lugar da paz. Não sei se é pinguim. É pinguim? Não sei. Ambição desmedida por status e bens. Fica aí. Tem nomes os bichinhos. Estilo de vida somente baseada no prazer. Consumo compulsivo de coisas.
Está tão errado esse caminho que ele caiu. Obrigado. Tá, sabe para mim? Você é meu assistente. Estilo de vida hedonista, né? Você fica aqui que a gente precisa entender que as coisas não são só baseada no prazer, não é só prazer, tem que ter responsabilidade. Tecnologia, redes sociais, o seu quarto se torna momento onde você busca validação, são objetos materiais que precisa ser validado. Mas a paz, a liderança de Cristo, considera isso como poeira. Yes! Não tem ordem. Objetos relacionais. A gente substitui o caminho da liderança de Cristo, do pastoreio, por relacionamentos descartáveis. Mas nós estamos vivendo assim, a gente tem que viver da experiência. Pastor, eu preciso experimentar primeiro, para depois decidir o que é certo. Você precisa experimentar a paz, a liderança de Jesus primeiro, para escolher as outras coisas. Que gracinha, né, gente? Olha que fofura esse. Objetos relacionais. Sexo como fuga emocional. Cara, esse negócio é tão profundo, queridos, que a gente está considerando esse negócio fora da responsabilidade, da maturação que Cristo chamou a gente. Sexo tem a ver com família, tem a ver com prazer, mas tem a ver com aliança. Quantos meninos estão fazendo isso? Meninos com 10, 11 anos. Eu falei, 10, 11 anos? Eu falei, que é isso? Envolvido com essas questões. Adolescentes que não estão aprendendo a ter responsabilidade dentro da sua capacidade de sonhar com a família. Mas nós estamos querendo paz, não é verdade? Nós queremos a paz, pastor, nós desejamos a paz. Mas aborrecemos a Deus. E fica aqui na frente de você, bichinho, que você quer cair. Último. Esse aqui eu não sei nem definir o que é, não sei. Afetos utilitários. A concepção distorcida do amor. Onde eu amo somente quando as minhas condicionais foram satisfeitas. Impossível continuarmos infantilizados espiritualmente. Impossível, sem maturidade, experimentar a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira vai entrar naquela porta, a resposta nossa agora. 1, 2, 3. Uau! Tem figo para todo mundo. Todo mundo. Vocês estão vendo aí? Pode. Cara, você está muito obediente, cara. Olha, eu trouxe a figueira. Porque certa feita Jesus fez o quê com a figueira? Não estava dando fruto, ele secou. Eu estou apontando para vocês a resposta. O caminho da paz. Absoluto. Essa árvore é interessante porque eu queria que vocês chutassem. Pode chutar. Quem souber, ela tem uma raiz pivotante dependendo do solo. Quantos vocês acham que a raiz pivotante que vai, dentre outras raízes, vai até o fundo? O mais fundo possível. Quantos metros? Chuta, gente, chuta. 3? 5? Quem dá mais? 4 a 6 metros de profundidade. Se ela for plantada num solo ruim, as raízes vão ser superficiais, elas vão ter um trabalho muito grande de se espalharem para buscar nutrientes e água.
Mas se ela for plantada num terreno fértil, que significa os nossos corações dispostos a ouvir a voz da liderança da paz, que é o próprio Jesus, nós vamos ter uma raiz pivotante bem profunda, onde você vai sustentar a sua vida na paz verdadeira, nas águas e águas correntes, que é o próprio Jesus. Objetos materiais, objetos relacionais. E aqui, o fundamento da paz. Casas que cultivam a verdadeira paz precisam entender que a árvore casa, a árvore lar, precisa ser cultivada por pessoas que creem que Jesus é a paz. Amém? Não vou poder dar os figos para vocês, porque não vai dar conta. Vamos orar? Jesus, obrigado por esse tempo. Alimenta a nossa esperança. Vivifica a nossa alma. Nos dê uma fé, Deus, robusta, uma fé em maturação, na liderança da verdadeira paz, que é o próprio Senhor. No nome de Jesus, amém.